Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma super quarta do futebol brasileiro. Falamos ao vivo do estádio da Ressacada em Florianópolis. Valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Avaí e Vasco da Gama. Primeiro jogo 1-1 em São Januário. O empate em 0-0 classifica o time catarinense. 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Empate em 2-2, 3-3 ou mais dá a classificação ao Vasco da Gama. Aqui Avaí e Vasco, em Curitiba e Ceará, que empataram o primeiro jogo em 0-0. Vamos conhecer os dois finalistas da Copa do Brasil. Ressacada com todos os estádios, os ingressos vendidos. O estádio recebe o seu público total. A torcida do Vasco faz o seu papel. 2.000 torcedores, 2.000 pessoas no espaço reservado à torcida do Vasco da Gama, que busca chegar à final da Copa do Brasil. Faz uma noite agradabilíssima, 20 graus a temperatura, torcida do Avaí, torcida do Leão empolgadíssima, a bandeira de Santa Catarina nas mãos do torcedor. É o clima que cerca esse jogo, que tem todo jeito de decisão. E a partir de agora, você ligado na Globo vai curtindo os lances desta partida que dá ao seu vencedor um lugar na decisão da Copa do Brasil. Vamos confirmar as escalações de Avaí e Vasco da Gama. Você viu o Diego Souza, uma das atrações do Vasco. O Avaí tem Renan, número 20. Aí são 3 zagueiros. Pela direita, número 44, Gustavo Bastos. O Cássio é o líbero hoje, número 34. E o Revson com a número 31 do lado esquerdo. Na ala direita, Romano, meia dúzia, uma das novidades. Aí a Cleison, número 8, e Marcinho Guerreiro, número 5. São os dois volantes do time do Silas. Marquinhos, número 10. E ainda o Marquinhos Gabriel. Tem o Julinho na ala esquerda, 26. E o Marquinhos Gabriel entrando ali quase como meia, um meia atacante. E o William como único atacante, o homem de área do time do Avaí, comandado pelo Silas. O Silas Pereira, que é o técnico do Avaí. O Vasco da Gama vem com Fernando Praz, número 1. 35 para Alain. Os zagueiros Dedé, 26, e Anderson Martins, 25. Na ala esquerda, Ramon, número 33. O meio de campo tem Rômulo, número 37, de volta ao time. Mais pela direita, o Eduardo Costa, número 8, é a novidade. Felipe, número 6. E completando o losango do meio campo, com a número 10, o Diego Souza. O ataque tem Éder Luiz com a número 7 e Alexandro, 9. Esta escalação escolhida pelo técnico Ricardo Gomes para tentar a classificação aqui em Florianópolis. Os nossos repórteres na Ressacada, à beira do campo. Domar Frison, Eric Faria. Boa noite, Domar. Antes, a arbitragem do Leandro Voaden, com assistentes Altemir Hausmann e Márcio Santiago. Boa noite, Domar. Boa noite, Luiz. Olha, o Avaí hoje não terá o Bruno, o principal jogador do setor defensivo, e o Silas disse que o time vem para conseguir a vitória. Não vai jogar pelo empate, apesar de valer o 0-0 para o Avaí, Luiz. E o lado do Vasco, boa noite, Eric. Boa noite, Luiz. O jogo está para começar, mas o Ricardo Gomes aposta muito no potencial ofensivo desse time na Copa do Brasil. Fez 3 gols nos aflitos sobre o Náutico, 2 gols na Arena da Baixada. Alexandre, Diego Souza, Felipe e Éder Luiz. Nesses 4 está a esperança do técnico Ricardo Gomes, Luiz. Está sendo respeitado neste instante 1 minuto de silêncio aqui na Ressacada. Pelo falecimento de Ronald Jarbas de Matos, vice-presidente da Federação do Rio de Janeiro. Leandro Voaden já acertou o seu cronômetro. O Avaí vai ficando à esquerda do seu televisor, o Vasco à direita. O Vasco todo de preto, o Avaí todo de branco. O gramado é um tapete no momento em que Leandro Pedro Voaden autoriza. Bola rolando, está valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Avaí Vasco para você a partir de agora. Aí o Anderson Martins, que chegou a ser dúvida para o jogo, mas se recuperou. Não houve uma contusão séria não, ele faz o levantamento para o Alexandro. Subiu para fazer o corte o Cássio, que se apresenta hoje de novo na zaga. O Bruno, que jogou no Rio, está suspenso. Aí o Ramon. Alexandro do lado esquerdo, Gustavo Bastos vem na marcação. Ele tentou fazer o levantamento. Mais uma vez o Cássio, parabéns de cabeça. Bora volta no meio com o Rômulo, de volta ao time do Vasco. Aí o Alain, na direita para o Éder Luiz. De novo no Alain. Alain recebe do lado direito, tenta o drible. O jogo começa brigado, a exemplo do que foi na última quarta-feira. Bola vai saindo, lateral favorece o Avaí.
Eu estou aqui com o Júnior, com o Renato Marcília. Começar pelo Júnior, é jogo de decisão, Júnior, 90 minutos. E se repetir o placar de 1-1 da última quarta-feira, decisão nos pênaltis. Boa noite, Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O jogo, Luiz, tem a mesma conotação e a mesma fisionomia do jogo lá em São Januário. O jogo é aberto. Apesar do Avaí jogar em casa e ter conseguido um ótimo resultado lá em São Januário, tem condições o Vasco aqui de conseguir sair daqui classificado. Leandro Voaden está marcando a primeira falta do jogo. Você vê no detalhe o William, um dos artilheiros da Copa do Brasil com 5 gols. Em tese, o único homem de ataque mesmo escalado no time do Avaí. E a falta para o Marquinhos fazer a cobrança é sempre ele nas bolas paradas. Os zagueiros vão lá para a área, o grandalhão Rebson, levantamento. Chegou o Diego Souza ali, parando quase que na primeira trave. Tentou sair jogando com o Éder. Marcinho Guerreiro brigou e guerreou e ficou com a bola. Na sequência foi desarmado, sai jogando o Éder Luiz para o Vasco. Entre as pernas do Marquinhos. Se manda do lado direito, tem velocidade. O Éder Luiz arranca com categoria. Chegou bem o Cássio. O Éder tentou um drible para o lado esquerdo do Cássio. A bola bateu no pé dele. E ficou mais para o zagueiro, que acabou ajeitando e trabalhando com o goleiro Renan. Vai recomeçar o Vasco com o Anderson. Hoje nós temos também a Libertadores da América, 10 da noite no Pacaembu, semifinais, o Santos recebendo o Cerro Porteño do Paraguai. O Santos que é o único brasileiro na Libertadores da América, os outros dois, o Peñarol e o Vélez. Peñarol do Uruguai e o Vélez da Argentina. Lateral cobrado lá para o William, vai chegando o Anderson Martins. Aí Rômulo, recuperado da contusão, está de volta ao time do Vasco. Eduardo Costa recupera a sua condição de titular, o experiente volante. Que começou no Grêmio, jogou muitos anos na Europa. Esse é o Dedé. Aí trabalha na direita para o Alan. Alan recebe, rente a linha no lateral. Chegou na marcação o Julinho, ele tentou adiantar na direita para o Éder. O Rebson ficou, o Éder tentou o cruzamento. Ele na sequência caiu. O Rebson dá um toquezinho e saiu jogando com o Julinho. Eduardo Costa foi brigar. E na sequência, o chutão vai pela lateral do Julinho. Chegou meio que como quem diz, aqui é jogo de decisão. Quando era criança eu via bola pro mato que o jogo é de campeonato. Futebol tem cada expressão, né? Leandro Voaden agora tem a primeira atitude mais ríspida no gestual. E a falta favorecendo o time do Vasco ali pela direita. O Renato Marcília, o comentarista de arbitragem da Globo esta noite, fazer o seguinte, Marcília, depois dessa cobrança de falta a gente faz o primeiro contato. Olha lá o Felipe para fazer a cobrança de falta para o Vasco. A jogada pelo alto é um forte do Vasco. Dedé, Anderson Martins, Diego Souza. Levantamento, subiu Diego! Gol! De falta do Felipe. Diego Souza passou pela bola. E o Rebson estava na marcação. E desviou. Pro fundo da rede, Rebson contra. O Vasco tira a vantagem que o Avaí trouxe para a ressacada com 4 minutos. O desvio do Rebson, tirando qualquer possibilidade de defesa para o Renan. Ou seja, muda completamente a configuração do jogo. O Vasco precisava no mínimo de um gol, porque o 0-0 era do Avaí. Éder Luiz, cruzamento. Alexandre tentou para o Felipe, vai chegando o Acleison. Aí sai jogando para o Avaí. Tentou virar o jogo lá na esquerda com muita força. O Acleison, lateral é do Vasco. Renato Marcília, começar contigo dizendo o seguinte: é gol contra ou é gol do Felipe que cobrou a falta? Não, é gol contra. É gol contra do Rebson. E o Leandro Voaden é uma boa indicação, um árbitro experiente, está numa fase muito boa. E vai ter muito trabalho, vai ter que usar toda a sua experiência, porque o jogo vai ficar mais tenso do que já seria normalmente com esse gol do Vasco logo a 4 minutos de partida. Eduardo Costa fica com a posse de bola. Bom, Júnior, o Avaí, tudo bem, não é uma escalação defensiva, porque o Marquinhos Gabriel sai com velocidade, encosta nos atacantes e tudo. Mas era uma proposta de um time um pouco mais consistente, até com a escalação do Romano como lateral, né?
Aí você viu o Eduardo Costa dominando na meia-lua da grande área. Tentou levar para o pé direito, não deu para o chute. Trabalhou com o Éder Luiz, devolveu no Eduardo. De novo para o Éder. No fundo ele bateu. Renan joga pela linha de fundo. Que defesa do Renan. É goleiro que tem sido lembrado para a seleção. A torcida do Vasco vai fazendo o seu papel. Em menor número, evidentemente, está de visitante. E o Vasco tenta aproveitar o bom momento de começo de jogo. O próprio Renan meio que batendo palmas ali, pedindo atenção ao seu time. E vem mais uma jogada pelo alto que é boa do Vasco. Levantamento, Renan para fazer a defesa. Silas deveria mexer no time ou não, Júnior? Tem que deixar se assentar o jogo depois do 1-0 do Vasco? Não, é cedo, Luiz. Quer dizer, aquela configuração, né, que eu tinha falado, inclusive, no início do jogo, ela já não é a mesma. É exatamente porque o Vasco já saiu na frente. Vai obrigar o Avaí, né, a tomar também a iniciativa do jogo. E a velocidade do Éder Luiz e dos dois laterais do Vasco podem ser importantes e determinantes até para um aumento até do placar. No detalhe aí o garoto Alan, que segue tendo a confiança do Ricardo Gomes para ser titular da lateral direita do Vasco, né? No último fim de semana jogou o Fagner na vitória do Vasco sobre o Ceará por 3-1 lá em Fortaleza. Aí sai jogando o Acleison. Joga o jogo na direita, trabalhando com o Marquinhos Gabriel. Tem velocidade, tentou trabalhar com o William. Encosta o Dedé na marcação, o William protege. Toca mais atrás no Acleison. Tem dois na marcação, o Felipe chega mordendo, o Eduardo Costa também. A bola foi tocada para o Revson, aquele que teve a infelicidade de desviar a bola e fazer o gol contra. Ele vira mal o jogo lateral, favorecendo o time do Vasco. São os primeiros movimentos, você está vendo o Silas. E eu lembro que na fase de quartas de final da Copa do Brasil, o Avaí perdeu de 1-0 do São Paulo, começou o jogo na ressacada. O São Paulo fez 1-0 e o Avaí buscou uma virada monumental, quer dizer... É um time que reage, Luiz, e já demonstrou isso durante toda a competição, né? Eu acho que, até mesmo porque o seu comportamento sempre foi um comportamento muito equilibrado dentro de casa, mesmo saindo de desvantagem. Aí o Marquinhos tentou levantar lá na ponta esquerda para o Juninho, que foi herói lá de São Januário, fez uma grande partida, inclusive o gol. Marquinhos virou mal. Marquinhos que está numa negociação envolvendo aí o Santos, o Borges, que foi contratado, o atacante, e o Grêmio. O Marquinhos ainda tem parte dos seus direitos federativos presos ao Santos. Ele pode estar trocando o Avaí pelo Grêmio. Marcinho Guerreiro toca mais atrás. Gustavo Bastos. Aí o Romano recebe do lado direito. É lateral esquerdo o Romano. Você vê que ele trabalhou com o pé esquerdo essa bola. Mas está escalado como lateral direito hoje. A Cleiton foi virar, virou mal. A bola vai saindo no toque do Alan. O Alan reclamou com os companheiros que ninguém gritou, que ele estava sozinho. E botou as mãos nos ouvidos ali, ó. Depois ele fez gestos para os companheiros. Ele acabou desviando, é lateral que já foi cobrado para o Avaí. Na direita recebe o Gustavo Bastos. Aí o Romano. O Romano domina, protege, toca mais atrás. Marquinhos Gabriel. Ele ajeitou para o Acleison, que chuta forte. A bola vai da direita do gol do Fernando Praz. Olha, é uma semana de muito esporte na tela da Globo. Nós teremos o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no fim de semana. Sábado e domingo às 9 da manhã. Sábado o treino, domingo a corrida. No sábado à tarde, 15 para as 4, a decisão da Liga dos Campeões da Europa, direto de Wembley. A Globo mostrando para você Manchester United e Barcelona. O Manchester do Rooney, o Barcelona do Messi. Dois dos maiores times do mundo decidindo a Liga dos Campeões da Europa. Aquele que vai representar o continente europeu no Mundial do fim do ano. Luiz. Sim, Domar Brusão. E esse gol do Revson foi o segundo dele contra. Ele fez um também contra o São Paulo, exatamente de cabeça. Na mesma situação, comecinho de jogo, São Paulo fez 1-0 com o gol contra do Revson. E depois o Avaí venceu por 3-1 e se classificou. Luiz, eu vou te falar, na situação que ele cabeceou essa bola, era uma bola muito difícil, né? Porque a bola estava passando e dele tinha um jogador do Vasco nas costas dele. A bola, na verdade, foi muito bem batida, foi pelo Felipe. E na esquerda o Ramon fez o cruzamento, buscando o Alexandre, subiu o Cássio, tirando dali. Agora o Acleison tentou jogar essa bola diretamente para o William no ataque. Anderson Martins, Fernando Praz e o Dedé. E a bola vai tocando na direita com o Dedé.
O gol contra do Robson foi na derrota por 1-0 no Morumbi, né? Foi muito parecido mesmo, bem lembrado. E o Avaí perdeu por 1-0, mas ele tinha o Diego Souza na frente dele e o Dedé nas costas dele, 2 grandalhões. Olha o Diego Souza recebendo ali no meio, tirou do Acleison, levou para o pé esquerdo o Diego Souza, costurou e acabou caindo na sequência quando ele percebeu que o toque tinha sido longo demais. Não houve nada. O Adem estava bem pertinho, inclusive, né, Marcílio? Não houve absolutamente nada. Ele tentou passar pelo meio dos 2 jogadores, dos 2 zagueiros do Avaí, lance normal. Aí o Rômulo trabalhando na direita com o Éder. Já passamos de 11 minutos e meio de bola rolando. E o Éder Luiz vai levando o Vasco pela direita. Alexandre passou pelo meio, o Éder bateu cruzado. Renan fez a defesa. O Alexandre tinha se movimentado para o lado direito, portanto não havia nenhum jogador do Vasco para o rebote. Está jogando o Avaí com o Romano. O Tigre, que estreou contra o Flamengo no último sábado lá em Macaé, no Norte Fluminense, no estado do Rio, perdeu por 4-0 com vários jogadores titulares. Foi um time misto, mas não foi o time inteirinho titular, não. O Flamengo acertou uma grande partida e venceu o jogo por 4-0. E o Vasco, com o time de reservas, também venceu 3-1 o Ceará lá em Fortaleza e de virada com 2 gols do Bernardo, que está no banco hoje. O lance do Diego Souza, que o Marcílio há pouco disse que ele se jogou quando percebeu que o toque dele não ia resultar numa bola para chutar, né? Éder Luiz domina na direita, tentou o cruzamento. A bola tocou no Robson. Dominou mal o Marquinhos Gabriel. Éder Luiz. O Brasil inteiro ligado na Copa do Brasil, valendo vaga na decisão. Vasco vencendo 1-0, Avaí se manda para o ataque aos 12 do primeiro tempo. O passe foi forte do Acleison e a bola vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta que favorece o time do Vasco. Diga. E o torcedor que tem acompanhado o Vasco nessa Copa do Brasil já viu que, com exceção da partida dos confrontos, né, contra o ABC, quando o Vasco empatou em Natal por 0-0, depois venceu em São Januário por 2-1, o Vasco fora de casa sempre teve um aproveitamento ofensivo melhor do que em casa, o que para essa situação de Copa do Brasil é maravilhoso, e o Vasco já marcou 1 aqui, igualando o desempenho de São Januário. Fez 6 no comercial, né, Eric? Depois ganhou de 3-0 do Náutico lá no Recife e empatou com o Atlético na Arena em Curitiba em 2-2. E depois em casa o jogo foi 1-1, até com o gol no finzinho do Elton, que valeu a classificação. Por sua vez, o Avaí eliminou o Vilhena, depois dois jogos contra o Ipatinga, empatou fora e goleou em casa, empatou com o Botafogo as 2 vezes, com 2-2 no Rio, 1-1 aqui, o gol fora de casa valeu de classificação, né? Perdeu do São Paulo por 1-0 e venceu por 3-1, se classificando para enfrentar o Vasco. E lembrar que o Vasco, dos times grandes do Brasil, né, de times de Série A, é o que está mais tempo sem perder um jogo, está 17 jogos sem perder, 9 vitórias e 8 empates. Isso, a última derrota foi por Macaé, lá onde o Avaí jogou no último sábado contra o Flamengo, na abertura do segundo turno do Campeonato Carioca. Luiz, lembrando o seguinte, a primeira jogada que o Vasco errou na saída de bola foi agora, aos 13 minutos, com o Rômulo, que proporcionou esse contra-ataque. Você mostra como o desempenho da equipe, pelo menos nesse início de jogo, tem sido bastante eficiente. E o Alexandre preparando de primeira para o Diego Souza. Se manda do lado esquerdo. O Ramon também vai chegar ali no auxílio do Diego Souza. O Alexandre vai para a grande área. O Diego tentou o drible. Aí foi atropelado pelo Marquinhos Guerreiro. Pelo Marcinho Guerreiro. Foi falta marcada pelo Voaden. Talvez o Marcinho tenha até visado a bola, mas o Diego já tinha tirado. Ele atingiu o jogador do Vasco. E o Voaden pertinho marcou a falta, como você está vendo aí. Luiz, pode ser até chato que eu vou, perdão, mas você pode até ser chato que eu vou falar, mas o Praz está reclamando muito de um laser na direção do olho dele todo momento. Ele já falou, o quarto árbitro já veio aqui, está indo lá atrás agora do gol. Pois ele tá perturbando o Fernando Praz. E o Felipe vai para a cobrança de falta, é mais uma bola parada. Anderson Martins da primeira trave, Alexandre saiu bem, Renan de soco tira dali. Bola volta no Éder Luiz, recebe do lado direito, o Dedé fica curtindo uma de ponta direita agora. O Éder tocou atrás no Alan, devolve no Éder. E aí o Dedé tentou fazer o levantamento, o Renan vai lá para fazer a defesa. Bom, em São Januário a gente teve o laser no rosto do Renan e lá a gente disse que é uma grande falta de educação, de esportividade. Não tá com nada essa história do laser. É que vale mesmo, exatamente a mesma expressão, viu, Eric? É uma pena que um sujeito saia de casa para, em vez de se divertir, para ficar com o laser atazanando o espetáculo, né? É chato esse laser, viu? Falta sobre o Alan, cometida pelo Romano, tá marcando o Voaden. Olha só o laser ali, ó, no rosto do Ramon. É uma bobagem. E não custa barato. Custa um laser com essa força, custa uns R$100.
Ah, eu usaria esse dinheiro para comprar algo muito mais interessante, né? Aí sai jogando o Dedé. Dedé faz o levantamento lá na ponta direita, buscando o Alan. A bola vai ficando ali com o Julinho, ele tentou fazer o giro, tocou no Revson. O Revson fica pressionado pelo Éder. Tentou chutar contra o corpo do Éder e dá certo. O lateral favorece o time do Avaí. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Anderson Martins. Já passamos de 16 minutos do primeiro tempo. Alexandre não domina. A bola veio muito forte. Até o Felipe fez um gesto ali para o Anderson Martins. No sentido do capricho e também da opção. Olha a roubada de bola. O Rômulo ganhou. Vai levando. Tentou mais um drible. Chegou o Gustavo Bastos para fazer o corte. Era o Diego Souza na jogada. O Luiz, a diferença até agora está no acerto de passes das duas equipes. A gente tem até um número sobre isso, Júnior. Olha, 91% de acerto do Vasco contra 72% do Avaí. No caso dos passes, dos passes, né? Foram 51 passes do Vasco, apenas 4 errados. Mas o time que toma um gol, que não podia sofrer um gol, que o 0-0 se classifica, dá uma perturbada na precisão, né, Júnior? E a gente está vendo isso exatamente nessa afobação, né? Que não é uma característica do Avaí. A gente viu isso em São Januário, de ficar com essa bola, com movimentação, tocando e fazendo os jogadores, principalmente da frente, segurarem um pouco para a defesa respirar. Aí o trabalho do Julinho. Alan sai na perseguição. Julinho de pé direito botou para o Marquinhos. Marquinhos vira na ponta direita para Romano. O Marquinhos, Gabriel e o William estão na grande área. Romano tentou levar, chegou o Felipe. A bola espirrada, sobra no Acleison. Tocou no Marquinhos. Aí levantou. Marquinhos, Gabriel domina do lado esquerdo. A bola ficou no Julinho. Fernando Praz para fazer a defesa. O Julinho pegou de primeiro uma bola difícil de acertar. E a gente está revendo o lance, que é normal. O Avaí já recuperou a posse de bola aqui. A posição do Julinho e do William também era boa. Romano domina pela direita, a torcida do Avaí parece acreditar no time agora. Chegou o Rômulo para fazer o corte, tocando no Anderson Martins. Levantamento para o Alexandro. Dominou mal, na sequência atingiu o Acleison, o juiz deu vantagem. Gustavo Bastos vira o jogo na esquerda. Aí domina o Julinho. De pé esquerdo levantou para o William. Subiu o Dedé para fazer o corte. Alan rechaça para o Éder Luiz. Fez o drible em cima do Revson. O juiz entendeu que não houve falta do Revson ali pela esquerda. Ele trabalha para o Marquinhos Gabriel. Tentou a jogada para o Julinho. Chega bem na cobertura o Rômulo. Desviando essa bola lá pela direita. Alan trabalhando com o Eduardo Costa. Eduardo Costa, que drible no Marcinho Guerreiro. Tentou o passe para o Alexandro, foi muito forte, saiu para fazer a defesa o Renan. O Eduardo não percebeu, Luiz, que o Alexandro levou toda a marcação e sobrava o Diego Souza pelo lado esquerdo, sozinho. Marquinhos trabalhando com o Romano. Romano recebe do lado direito, encosta o Ramon na marcação. Foi bem o Felipe, tocou mais atrás do Ramon. Roubada de bola do Felipe. É o mais experiente dos jogadores do Vasco em campo. Aí o Felipe dominando, passamos de 19 minutos do primeiro tempo. Coritiba segue 0-0, Coritiba e Ceará. E no outro 0-0 a decisão nos pênaltis, né? O jogo em Fortaleza também foi 0-0. Santos e Cerro Porteño estão jogando no Pacaembu em São Paulo e não na Vila Belmiro, né? 0-0, comecinho de jogo também. O jogo começou às 10, pouquinho mais tarde no Pacaembu. Aí o Romano, com ele o Ramon. O lateral que favorece o time do Avaí. Ramon que chegou para a Série B, foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre e conquistou o coração da torcida. Tem só 22 anos o Ramon. E aí o Rômulo toca mais atrás exatamente para o Ramon. Ramon dá um chutão lá para o ataque buscando o Alexandre. O Alexandre vai subindo com o Bastos. Ele domina, ajeita no peito. Mais uma vez o Gustavo Bastos conseguiu tocar, a bola ficou no Eduardo Costa. Aí bota na ponta direita para o Éder Luiz, ele deixou a bola passar, ela tinha um pouco de velocidade, mas ele dá um drible seco, a bola já havia saído. É. Ou seja, tudo que aconteceu depois não tem mais valor. Até seria falta, né, Marcília? Mas seria, como a bola tinha saído, né? Exatamente, se ele tivesse um jogo. O Éder Luiz está reclamando com o assistente, ele já se levantou. E a bola tocada em profundidade,
Aliás, é uma boa pergunta pra gente fazer pro Marcílio. O Anderson Martins saiu jogando com o Dedé. Dedé dá um chutão, a bola vai ficar lá do lado esquerdo com o Robson. Robson pro Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro pro Acleison. Acleison recebe e trabalha com o Romano do lado direito. Aí o Romano tentou a devolução, vai chegando bem para fazer o corte o Rômulo. Ele toca, é lateral, que favorece o time do Avaí. Pergunta que eu vou fazer é que se fosse um lance para cartão amarelo, independentemente de ter sido na sequência de uma outra irregularidade, se o juiz poderia punir com o cartão, ou se fosse para vermelho, por exemplo. Mas ele vai falar já já em relação ao lance do Éder Luiz. Acleison virando o jogo lá na esquerda. Aí vai o Robson, tentou ajeitar pro Julinho, foi muito forte. Dedé para de cabeça. Eduardo Costa tentou um toque meio de letra ali, meio de lado, de pé pro Éder Luiz, errou. A bola fica com o Marquinhos Gabriel. E aí o Dedé se antecipou, fez o corte com autoridade e trabalhou com o Felipe. Felipe para o Éder Luiz. Acabou desarmado. Ele se desculpa com o time, fica com o braço levantado um tempão. A bola fica com o Acleison. O Acleison tem o William se movimentando pelo meio. O William já protege, passa o Romano do lado direito. Também o Marquinhos Gabriel. Aí o Marquinhos Gabriel tocou no Romano. Romano para o Acleison. Acleison para o Marquinhos. E voltou o Éder Luiz e roubou a bola do Marquinhos. O Vasco tenta sair com velocidade. Marcinho Guerreiro encosta na marcação do Éder. Éder protege, domina, toca mais atrás no Felipe. Redondinha do Felipe para o Diego Souza. Diego Souza para Alexandro. Alexandro tem o Alan passando do lado direito. Alexandro clareou, tocou. Linda bola para o Alan. Chegou batendo o Alan. Renan, sensacional. E o Diego Souza na dividida. Ele ficou esperando talvez a possibilidade de um choque. Olha, defesa do Renan com o pé. Veja que o Diego Souza nem chegaria na bola, não dava para ele. O lance é seu, Marcílio. Não ouvi nada. Tá certo, voado. E aquele lance lá, se a falta fosse forte? Depois que ele tocou foi forte demais a bola. Não, e ele voou por cima, né? O juiz pode punir com cartão amarelo? Se... Não, isso aí é uma situação que o jogador até instintivamente ele tenta se proteger do choque, né? Sobre outro lance eu falo depois. O Voado vai parar o jogo. O Felipe chega a fazer ali uma espécie de reclamação, né? O Alexandro tá ali caído, o Cássio foi lá e o Acleison vai ser punido. O Voaden pede calma para o Acleison. E a gente tá revendo agora que o Acleison chega e já com a jogada resolvida, chuta. Olha lá, isso é lance de cartão mesmo. Vou puxar a jogada 2 segundos antes. Quando o Alexandre dominou a bola, ele colocou a mão na cara do Cássio. Então o Acleison foi para exatamente tirar essa diferença. Foi pro revide que não era com ele, né? Exatamente, o Júnior viu muito bem o início da jogada. Eduardo Costa faz o levantamento para o Éder. Robson está na marcação, você vê o Éder. O lateral que favorece o Vasco do lado direito. Já chegamos a 24 minutos. Você vê o Alexandro. A gente vê exatamente o que o Júnior falou. Ô Marcílio, essa mão no rosto do Alexandro no Cássio é falta, certo? É falta, que não foi marcada. E aí originou o revide do Acleison em cima do jogador do Vasco, que teve como consequência o cartão amarelo. Olha o Felipe, levou, fez o drible, foi para a grande área, chega mais uma vez o Robson, dá um chutão. Agora vai ficar com o Anderson Martins. Tem uma certa liberdade o zagueiro do Vasco. Aí vem o Anderson Martins. Felipe se desmarcou ali pela meia esquerda. Ele preferiu jogar na esquerda com o Ramon. Ramon vai para cima da marcação. O Romano tá ali em cima. Ramon levou para o pé esquerdo, fez o cruzamento. Renan caiu tranquilo, soberano para fazer a defesa. A grande família, amanhã, depois de insensato coração. Aí o jogando o Cássio, levantando lá para o Marquinhos. Aí o William, vai chegando o Dedé. Eduardo Costa. Marquinhos Gabriel ficou reclamando que o Eduardo Costa também usou a mão no rosto ali. O Voaden mandou seguir, Alexandro. Acleison na marcação, já tem cartão Acleison, ele tocou no Diego Souza. Diego Souza para o Felipe, Eduardo Costa se desmarcou. Felipe botou redondinha para o Eduardo Costa, para o pé direito, soltou o chute, a bola explodiu no Cássio. Voltou no Diego Souza. Tem o Ramon passando do lado esquerdo, o Acleison está na marcação. Diego Souza domina, faz o levantamento. Chegou bem o Gustavo Bastos, Felipe mandou para o gol, segura firme o Renan. E o Renan tem muita pressa, já bota a bola lá no ataque. Passou pelo William. Fica com o Julinho do lado esquerdo. Tentou para o William. Chegou o Anderson Martins. Rasga, tira dali.
25 de bola rolando no primeiro tempo. Um gol contra do Robson no comecinho do jogo. E toda a configuração foi alterada, né? O Avaí que entrou para esperar um pouco, podendo esperar um pouco, não necessariamente, mas podendo esperar o Vasco, a situação se inverte agora. E o Juninho faz o cruzamento, vai chegando o Dedé. Ele vive grande fase, o Dedé. Marquinhos, Eduardo Costa está na marcação, levantou para o Marquinhos Gabriel, subiu o Ramon tirando dali. O Marquinhos Gabriel é baixinho, mas deu a impressão que ele tinha se posicionado melhor que o Ramon, mas o Ramon no último lance conseguiu fazer o toque de cabeça. Aí o Romano faz o cruzamento, tirou o Rômulo, a bola volta no Acleison. O Acleison mais atrás no Gustavo Bastos. Aí o Cássio jogou no Fluminense, tentou o passe em profundidade, fácil, o Dedé, soberano, chega, domina. Aí tentou botar em profundidade, dá na ponta direita para o Diego Souza. Aí o Cássio domina e recua para o Renan. Não pode defender com as mãos. Prefere dar um chutão agora para o ataque. Subiu o Dedé. A para de cabeça. Ramon. Rômulo. Na esquerda, Alexandro. Globo, a gente se liga em você. Vivo, leve a melhor internet sempre com você. Se a Globo se liga em você, você também se liga na gente. Então mande o seu vídeo. Mande sua participação. Se não der para ser em vídeo, pode ser em texto. Globoesporte.com/futebol 2011. A gente quer te ver por aqui. Estamos te esperando. Eduardo Costa. Polão na direita. É Adeluiz no fundo. Cruzamento. Alexandro! Impressionante. A bola em profundidade, a velocidade do Éder impressiona também. O Alexandro se antecipa, marcado pelo Cássio. Acho que não é caso do inacreditável Futebol Clube, mas que ele perdeu uma chance de ouro, perdeu, Júnior. Toda a jogada foi muito bem feita, né? Aproveitando principalmente o lado esquerdo da defesa do Avaí, com a subida do Juninho e a velocidade do Éder Luiz. Luiz. A bola para o Romano em profundidade. Eu tinha perguntado, viu, Domar, para o Júnior há 5 minutos se os filhos tinham que mexer já. O que vai acontecer aí, Domar? Eu acho que vai mexer já mesmo. Acabou o aquecimento do Rafael Coelho. Ele está achando o William muito sozinho no ataque. A torcida gostou. O Rafael Coelho que está sob efeito suspensivo agora para poder jogar. Ele também tem 5 gols na Copa do Brasil. Ele e o William são os 2 artilheiros da Copa do Brasil com 5 gols. Além do Kleber e do Adriano, outra dupla de um time só, né? Do Palmeiras. Ou seja, vai ter um ataque aí que fez 10 gols na Copa do Brasil. E então o Rafael passou pelo Vasco e não deixou qualquer saudade nos torcedores do Vasco. Você tem uma ideia, Eric, jogou 23 partidas, fez só 3 gols, depois de ser artilheiro da Série B. Se machucou muito, perdeu um pênalti num jogo importante também, durante o campeonato, enfim. O torcedor do Vasco não tem boas lembranças do Rafael Coelho, não. Mas o Luiz Roberto há pouco citou o nome do Rômulo, e não é comum. O Luiz Roberto não fala muitas vezes o nome do Rômulo. E é essa descrição que agrada muito o Ricardo Gomes. Quando o Rômulo se melhorou da lesão, de cara o Ricardo Gomes confirmou o Rômulo como titular. A Cleiton que sai, exatamente o único jogador que tinha cartão. E o Avaí fica com apenas um volante de ofício, que é o Guerreiro, Luiz. Entra o Rafael Coelho, que é atacante, que é o número 11, né? Segue o Marquinhos Gabriel, que vai poder voltar, ele é um jogador de meio campo. Aí você vê o Rômulo, tentou fazer o cruzamento. Foi lá o Gustavo Bastos tirando dali, botando para o William. Agora o Avaí, enfim, tem uma dupla de atacantes, né? Embora o Coelho tenha feito muitos gols e seja um jogador que quando precisa joga na área, ele sabe também se movimentar fora dela. Então, o time ganha uma dupla mesmo de ataque agora o Avaí. Mexeu bem o Silas, Júnior? Luiz, ele fez a formação inicial da mesma forma como jogou e com o regulamento debaixo do braço. Começou a coisa a não dar certo, ele automaticamente, como tem boa alternativa no banco, o que ele fez? Já mudou a equipe rapidamente. Ramon domina do lado esquerdo. Aí o Rômulo que volta e mostra que está em excelentes condições o Rômulo. Nesse começo do jogo vai mandando muito bem. Tá ele aí com a bola. E é um menino, tem só 20 anos o Rômulo. Piauiense de Picos. Aí o Ramon dominando da esquerda. Diego Souza. Mais atrás no Rômulo. Felipe se desmarca, pede. Do lado direito ele tem o Alan. Tem o Éder Luiz passando, ele faz a infiltração com o Ramon. Subiu o Rômulo tirando. Subiu o Romano tirando. A bola volta no Diego Souza do lado esquerdo. Aí o Diego prepara, leva para o pé direito. Encostou o Marcinho Guerreiro na marcação. Ele tocou mais atrás no Rômulo. Vasco tenta ficar um pouquinho com a bola. O Avaí
que tentou atacar o Vasco depois do gol, agora vai se defendendo. Você vê o Éder Luiz, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol, Renan de novo. É mais uma defesa do Renan. Essa pode ser enquadrada em defesas difíceis, né, Sem Júnior? dúvida, não tem nem dúvida. Mas se partindo do Renan, Luiz, pra gente não tem nada de anormal, né? Que revelação do Avaí, né? Aliás, fazendo justiça, a revelação do Criciúma. Foi na base do Criciúma que o Renan apareceu e depois veio pro Avaí. Foram 4 defesas difíceis em 5 feitas por ele no jogo. Luiz, vai, Domar. se o Marquinhos interessa ao Grêmio, o Renan interessa ao Internacional. Como o Julinho interessa ao Corinthians, mas o Silas não quer saber disso agora. Só depois da Copa do Brasil os jogadores vão poder falar disso. Isso é engraçado, né? O Juninho foi da base do Corinthians como atacante, foi dispensado. Agora pode ser contratado. Na direita o Éder Luiz. Cássio está na marcação. Ele faz o recuo pro Alan. Alan recebe do lado direito. Traz para a meia esquerda, tocou no Felipe. Caiu no pé de quem sabe, Felipe dominou. Na esquerda para o Ramon. Alexandro, Diego Souza e Felipe pedindo. Ele fez o cruzamento. Chegou para fazer o corte o Gustavo Bastos. Bola volta no Rômulo. Trabalha na direita com o Alan. Vai tentar daí o Alan. Fez o drible, agora clareou legal para o chute. Levou para o pé direito. Errou na hora da finalização. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. Luiz, tem um detalhe do jogo até agora, né? Você vê que as atuações, principalmente do Marquinhos e do Gabriel e do Marquinhos, né, capitão, em relação à semana passada, estão bem abaixo, né, do seu rendimento. Outra coisa é a liberdade. O torcedor do Avaí pode até achar que está dando muita liberdade, mas não, é o Vasco que está se movimentando muito e confundindo exatamente a marcação. Saiu jogando o Romano. Aí o Marquinhos. Agora sim distribuiu bem, bonito. Pro xará dele, Marquinhos Gabriel. Tentou pro Rafael Coelho. Chegou para fazer o corte o Anderson Martins. Eduardo Costa foi na dividida. Agora vai ficar com o Alan. Dá um chutão de pé direito, mas não pegou legal na bola. Que fica com o Cássio. Marcinho Guerreiro. Eduardo Costa aperta nos calcanhares ali do Marcinho. Cássio levanta mal. Fernando Praz vai saindo para fazer a defesa. Assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Marcelo Correge. Copa do Brasil, Libertadores e os principais destaques da quarta-feira no futebol no Brasil e no mundo. Ricardo Gomes pediu pro Diego Souza jogar bem aberto aqui na ponta esquerda. É o que ele está fazendo nesse momento. Bola recuada lá para o goleiro Renan. É isso para aproveitar, né? A subida do Romano, né, Luiz? Que tá mesmo se mandando agora. O Renan saiu jogando mal, perdão, Júnior. E o Vasco recupera a posse de bola. Felipe, Diego Souza. Nas costas do Ramon que volta. Domina. Fica frente a frente com a marcação. Tenta o drible, ganhou do Romano. Alexandre levantou o braço pedindo, ele cruzou para o Éder. Éder dominou, tentou uma bicicleta, o Éder Luiz. E o sujeito que está com o laser atazanando a vida das pessoas. Esse casaco preto ali, rapaz, olha lá. Olha lá, no rosto do goleiro. Ah, fala sério. Para se divertir, não precisa ficar interferindo dessa forma no jogo. E o Avaí não precisa desse tipo de expediente para ganhar nem vencer nenhuma partida, né? Como fez até agora. Alexandre, Diego Souza na esquerda. Alexandre carregou. Olha o Diego. É para ele a chance do segundo. Diego Souza tocou. Gol! Alexandre com extrema inteligência esperou o momento certo, o passe açucarado e o toque com enorme categoria para encobrir o goleiro e balançar de mansinho a rede do Avaí. Diego Souza, um lindo gol do Vasco na ressacada. Agora qualquer empate é do Vasco. O Avaí precisa virar o jogo agora. Assim é o regulamento da Copa do Brasil. Essa não deu para você, Renan.
Que finalização do Diego Souza, que bola do Alexandro, né, Júnior? A jogada toda, né, Luiz? Desde o passe errado do Avaí que o Vasco se aproveitou. Sem querer te atrapalhar, começando pelo flagrante do Eric. Diego Souza fica na meia esquerda, na ponta esquerda. Começou pelo treinador. Rafael Coelho fez o cruzamento, olha o William. O Alan tirou essa bola, o Vasco está jogando, o Júnior vai falar já. Que o Felipe bota na esquerda para o Alexandro. Velocidade do camisa 9. Evitou? Não evitou a saída de bola pela linha de lado. Pois não, Júnior? Não, todos eles esperaram o momento certo, né? Porque quando o Avaí errou o passe, você tinha 3 contra 3, né? E naturalmente teve que fechar para obrigar o jogador do Vasco ou ao drible ou então o passe. E ele esperou o momento certo para deixar o Diego. O Renan saiu muito bem do gol, Luiz. Eu acho que o importante, na verdade, da jogada foi o toque sutil que o Diego deu por cima do goleiro do Avaí. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Viva o impossível, você também. Olha o Romano dominando ali pela direita. Vai chegando o Romano. O Avaí tem que mais desesperadamente do que nunca buscar um gol. Bola em profundidade para o Juninho. Olha a chance do gol na trave! No pé da trave, que capricho, não entrou essa bola. E o Vasco está jogando, Alexandro com rara inteligência agora, uma deixadinha de letra, de calcanhar ali para o Diego Souza. E o Marcinho Guerreiro mordeu a isca do Diego Souza e fez a falta. E o Diego Souza agora ficou apontando o dedo pro Marcinho Guerreiro, falou alguma coisa que eu não consegui entender daqui, mas não foi legal. Ô Eric, a gente tá vendo a microcâmera que tá colocada no pé da trave, exatamente no cantinho que a bola do Julinho entrou no primeiro jogo, né? E dessa vez ela bateu na trave. E na sequência o lance sobre o Diego Souza aí, Renato Macedo. Depois tem um pisãozinho ali do Marcinho, por isso o cartão, hein? Eu acho até que o cartão foi pela falta. Ele não viu o pisão em cima do Diego, hein? Se tivesse visto, talvez não tivesse colocado na rua. Éder Luiz na direita. No lateral que favorece o time do Vasco, 37 para 38 minutos do primeiro tempo. O Vasco vai vencendo por 2-0. Aí o Alexandro tem... É uma leitura interessante de jogo ali na função dele, quando tem que sair da área, quando tem que passar, que abrir espaço. Caiu que nem uma luva nesse time aí, não, viu? sabe prender a bola, Luiz. Ele não estava conseguindo ainda, pelo menos até agora, já temos 38 minutos. O que ele jogou nesses 38 minutos? Agora ele não tinha jogado em todas as outras partidas do Vasco. Aí o Alan do lado direito. Recebe o Alexandre, ele tentou um cruzamento. A bola vai passar por todo mundo e vai sobrar do lado direito com o time do Avaí. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Coritiba segue 0 para o Coritiba, 0 para o Ceará. Antecipação do Dedé. Que ele faz com incrível precisão o Dedé. Felipe, na esquerda para o Ramon, bolando o Felipe. Recebe o Ramon do lado esquerdo. Diego Souza vai para a boca do gol. Ramon bateu cruzado, Renan de novo. Diego Souza foi para o rebote, mas o Renan estava atento, já está jogando com o Marquinhos. Curitiba que jogou com os titulares domingo e perdeu para o Atlético Goianiense em casa. Primeira derrota do Curitiba no estado do Paraná no ano de 2011, né? E tá empatando com o Ceará em 0-0. Vamos conhecer hoje os dois finalistas da Copa do Brasil. Santos e Cerro Porteño também 0-0. Libertadores, primeiro jogo, fase semifinal. Está jogando o Vasco com o Dedé. Dedé com o Éder Luiz do lado direito. Jogada é para o Alan. Chega Marcinho Guerreiro. Deu um toque no vazio, foi inteligente agora o Marcinho. E a comemoração do Vasco, viu, Luiz? Foi pacote completo. Em campo, o trem-bala da Colina. E do lado de fora, o goleiro reserva, Alessandro, ficou tão empolgado que ele foi dar um abraço no Fagner e quebrou um dente. Bateu com a boca na cabeça do Fagner. Perdeu um dente aqui, mas está rindo de orelha a orelha, sem dente. Então é dentista amanhã cedo, assim que chegar ao Rio de Janeiro, né? Bola com o Romano. Faz o levantamento, a bola vai passando por todo mundo. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Itaú, abra uma conta para a sua empresa. A grande jogada do Alexandre, o toque para o Diego Souza. Finalização de quem conhece, de quem é do ramo, né? O Diego tem muito talento.
juiz está marcando a falta do Diego Souza sobre o Romano. Usou o braço o Diego Souza e o juiz estava bem pertinho, viu? Luiz, o Vasco ainda não tem o título da Copa do Brasil, mas 2 jogadores que estão em campo do Vasco têm já esse título. Diego Souza foi campeão com o Flamengo, embora não tenha jogado a final de 2006, né, contra o Vasco. E o Eduardo Costa foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio. Há 10 anos, Eric Faria, mas foi campeão com o Grêmio mesmo, o Eduardo Costa. Depois ficou quase uma década jogando na Europa. William Romano faz o levantamento para o Marquinhos. Aí o Marquinhos domina pela meia esquerda, passou o Julinho. Ele prefere jogar com o Revson. Encosta na marcação o Éder Luiz, ele tocou o Marquinhos de primeira para o William. Anderson Martins faz a antecipação, a bola volta no Marquinhos Gabriel. Na direita para o Romano, ele chega na linha de fundo, não tem pé direito. Vai tentar o cruzamento com a direita, chega Dedé para fazer o corte. Bola volta com o Marquinhos, Marquinhos domina, faz o passe lá na ponta esquerda para o Julinho. Fernando para subiu e de soco tirou dali. Bola ficou com o Éder Luiz e o Revson levou sorte, a bola ficou presa no corpo dele. Tentou adiantar, voltou para o Revson, vai bater de esquerda, isolou o Revson. E o Fernando Praz está sentindo um problema ali. Ele leva a mão no braço, né? E o Éder também está caído lá na ponta direita, ainda no campo defensivo do Vasco. 42 minutos. E a gente está vendo a saída do Fernando Praz. Vamos ver como é que foi a queda com o braço direito dele, olha. Ele cai sobre o braço mesmo, ó. A gente fica sempre... Há uma desconfiança natural no futebol, porque o time está ganhando, está 2-0, finzinho de primeiro tempo. Mas fica sempre aquela... Será que ele está ganhando tempo agora para dar uma esfriada? Porque o Avaí, a gente vê a jogada do Revson, ele vai... Leva só que a bola prende no corpo do Éder para sobrar com o Revson. Foi falta do Revson nessa entrada no Éder, na sua opinião, Marcelo? Eu achei que foi. O fato de ele pegar apenas na bola é absolutamente irrelevante. Tem que ser levado em consideração pelo árbitro, é o perigo que ele coloca, o aspecto físico do jogador adversário, a integridade física do adversário, a força desproporcional que ele usa na disputa da jogada. E aí domina o Rafael Coelho, vai tentando diminuir nesse finzinho. Chega bem o Felipe, domina, sai jogando pro time do Vasco, Éder Luiz se manda na ponta, olha a bola do Felipe pro Éder Luiz. Que facilidade do Felipe. Recebe o Éder, tentou virar o jogo na esquerda para o Diego Souza. A intenção foi boa, mas o passe não foi legal. Vamos aos nossos colegas internautas que estão sempre participando das nossas transmissões, mandando suas mensagens. A utilização do laser pode tirar o mando de campo de um clube? É a pergunta do Rafael de Belo Horizonte, na capital das Minas Gerais. Valeu, Rafa, obrigado pela participação. Bom, se ninguém te chama assim, Rafael, me desculpe, tá? Aí o Felipe tentou a jogada para o Ramon, Marcília vai dizer já. Felipe se desculpa com o Ramon, mas a bola até que foi boa. Diego Souza volta para ajudar, ganha do Marquinhos Gabriel. Com ele o William, faz a falta sobre o Diego Souza, Voaden está marcando e sinalizando que teremos 1 minuto de acréscimo. Marcília, sobre a questão do laser. Não há na legislação esportiva um artigo específico, né, sobre essa questão do laser. Mas já era hora de começar a aparecer uma, né? Exatamente, que há genericamente atitudes de torcedores, né, que venham a dificultar o andamento da partida em qualquer circunstância. Muito genérico de forma subjetiva, né? Você viu o Guga por aí, Júnior? Um dos mais ilustres torcedores. Deve estar aí, é o maior torcedor do Manezinho, né? Tem Roland Garros. Não, ainda não, ele já tá, porque a Roland Garros era dia 1º o compromisso, porque você sabe que vai completar 10 anos do tricampeonato do Guga, num dos principais torneios de tênis do mundo, o aberto da França, em Roland Garros, né? E olha o Éder Luiz ganhando, tocando pro Diego Souza, botou na ponta direita pro Alain. Alain vai pra cima da marcação, entrou na grande área o Alain, encostou o Julinho toca, a bola vai pela linha de fundo em escanteio. É escanteio favorecendo o Vasco, que segue acertando a maioria dos passes, né? 125 passes certos contra apenas 18 errados do Vasco no jogo. Por isso que está tendo uma atuação desse nível hoje, né, Luiz? E vem cobrança de escanteio, o Felipe agora não tem pressa. Jogo de poucas faltas, 12 apenas, o que é legal, né? Jogo de decisão, nesse nível, apenas 12 faltas cometidas. Olha lá o Felipe na cobrança do escanteio, vai na bola curtinha para o Éder. Ele devolve para o Felipe. Felipe de pé esquerdo, tocou atrás para o Alain. Alain dominou, vai devolvendo o Felipe. O Éder se antecipa, vai lá e fica com ela. Agora sim a bola chega ao Felipe.
leva pro pé esquerdo, que bolão pro Alan. Alan dominou, bateu cruzado. O Dedé se desmarcou e ficou quase na marca do pênalti. O Renan fez a defesa e já manda pro ataque buscando o William. Chega ali o Anderson Martins. Ele ganha, chega para dar um chutão o Ramon. Gustavo Bastos de cabeça de presente para o Eduardo Costa. Ele toca na esquerda para o Diego Souza. Diego Souza de pé direito, levanta lá na ponta direita. Que bola para o Éder, que ele escorregou no pé de apoio. É um nível de acerto impressionante de passes do Vasco. Apita Leandro Voaden. Torcida do Vasco comemora, a torcida do Avaí esboça uma vaia para o time. E o show do intervalo está começando com muitas atrações para você. 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. Os nossos repórteres atrás dos gols, porque os vestiários ficam atrás dos gols. Não Luiz, em campo. até chamar a atenção disso, porque Sim. o restante todo da imprensa entrou em campo e a gente respeitosamente está aqui do lado de fora esperando os jogadores do Vasco. Por isso vai demorar um pouquinho para o torcedor em casa ouvir as palavras aí, pessoal do Avaí e do Vasco. Esse é o nosso compromisso, Eric? compromisso da TV Globo, de limpar o campo de jogo, lugar de jogadores e arbitragem. Diga, Domar. Deixa eu ver o Renan, que já está por aqui. Renan, o time do Avaí não entrou muito apático, fora do normal? Acho que entrou um pouco desligado, né? Tomamos um gol logo de cara, não poderíamos ter tomado. Mas agora a gente sofreu o gol, a gente tem que arcar com as consequências. Temos que ir pra cima, fechado aqui atrás para que a gente possa virar. Eric? Falar com o Diego Souza, autor do segundo gol. Você dizia durante toda a semana, né, Diego? O Vasco vai para jogar como time grande, para buscar a vitória. E foi essa a postura do Vasco nesse primeiro tempo, né? Olha, não acabou nada. Já viu muita coisa no futebol. Mas a equipe se postou como time grande. Calma aí, tá com cara de preocupado e não é pra menos, né, Guga? Falei pra você que ele tava aqui, Marcílio. Aliás, dos 10 anos da conquista do tri de Roland Garros, o Esporte Espetacular tá preparando uma reportagem, mas pra lá de especial, com o Gustavo Kirten, o nosso Guga, um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos. Luiz? Se o Avaí se classificar, ele não estará na primeira partida final. A gente não sabe ainda o local da primeira partida, porque o sorteio acontece amanhã na sede da CBF no Rio de Janeiro. Diga, Domar Frison. Tem mudança no Avaí, 21 Estrada, saiu Marquinhos Gabriel. Entra, portanto, o colombiano Estrada no lugar do Marquinhos Gabriel no time do Avaí. O Júnior vai falar já sobre essa mudança. Estrada aqui é ídolo da torcida. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. Começa o segundo tempo de 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. O Avaí precisa vencer o jogo para se classificar. Qualquer empate classifica o Vasco para enfrentar ou o Curitiba ou o Ceará, que vão empatando em 0-0. Alan tocando ali para o Éder Luiz. O Revson chegou rasgando, mas a bola fica com o Felipe. Diego Souza fez o giro em cima do Romano, a bola vai ficar na esquerda para o Ramon. Chegou rasgando o Gustavo Bastos, lateral para o Vasco do lado esquerdo. Aí o Gustavo Bastos reclamando com os companheiros, especialmente com o Romano. E não é a primeira vez, não. Várias vezes ele... Porque o Romano é lateral esquerdo, tá jogando do lado direito hoje. Parece a mesma coisa, mas não é, não. Aí se mandando o Rômulo. Ó, Luiz, nossas câmeras já tinham confirmado, mas eu falei com o quarto árbitro e o Voaden deu gol contra mesmo, o primeiro gol do Vasco, gol contra do Revson. E o Diego Souza, que saltou com ele, quase tocou, depois fez o segundo, portanto, Revson contra e Diego Souza. Os 2 gols do Vasco nesse jogo aqui em Florianópolis, no estádio Aderbal Ramos da Silva. A ressacada. Luiz, a substituição do Silas ela é bastante compreensível, né? Porque, na verdade, no primeiro jogo, o Marquinhos Gabriel foi o Diego Souza de hoje, né? No jogo de São Januário. E hoje, na verdade, ele estava tendo ele, não só ele, como o Marquinhos que vai bater a falta. Levantamento, o Dedé vai subindo. Subiu o Rafael Coelho, o Dedé para de cabeça. Aí a bola fica com o Diego Souza. Diego Souza tenta arrancada ali pela esquerda. Vai levando o Diego Souza. Ganhou do Gustavo Bastos. E a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Vasco lá pela esquerda. Só para complementar, não estiveram com o mesmo rendimento da primeira partida. A gente está revendo o lance. O Diego foi caminhada, passadas largas do Diego Souza. E é escanteio que favorece o Vasco na ponta esquerda.
Vai lá o Felipe para fazer a cobrança, é sempre com ele, você vê a preocupação do Renan. E aí o Diego Souza. Diego Souza tem 1,86 m e além de tudo usa a força, que ele é forte, usa a força física. Felipe na cobrança. Chegou o Marcinho Guerreiro tirando dali. Aí o Estrada participando pela primeira vez do jogo. O juiz está marcando a falta sobre o colombiano Estrada. Estrada mesmo, como Estrada em português. A gente tem alguns Astrada, né, especialmente na Argentina. Estrada é o primeiro que a gente tem no Brasil. Colombiano agora jogando aqui no Avaí. Eduardo Costa deu o bote certo mais uma vez. Julinho domina pela esquerda. Tentou levantamento lá para a ponta direita. Quem subiu para fazer o corte foi o Ramon. Aí o Felipe de primeira para o Diego Souza. Que visão teve o Felipe. Diego Souza para o Alexandro. Alexandro para Felipe. Felipe para o Diego Souza. Aí valorizando a posse de bola o time do Vasco. Em 55% de posse de bola o Vasco. Aí o Ramon se enrolou e perdeu, hein? E na sequência ele se viu obrigado a fazer falta. O Voaden deu vantagem. Romano tocando para o Rafael. Devolveu no Romano. Romano traz pela diagonal. Tentou o passe para o Rafael Coelho. Levou para o pé direito. Bateu cruzado. A bola passou na frente do gol. O Dedé só acompanhou. Vai levar o cartão, Ramon. Porque o Voaden deu vantagem. É aquela história. Embora não tenha sido marcado a falta, foi o caso do Éder Luiz lá, Renato Mancini. A agressão é agressão, né? Ele deu, ele segura. É lance para cartão amarelo, atitude antidesportiva. Ele corretamente dá a lei da vantagem para não favorecer o infrator. E no momento que o jogo é paralisado, ele mostra o cartão amarelo, correto. Aí o Fernando Praz na cobrança do tiro de meta, ele faz o levantamento, Marcinho vai subindo, para bem de cabeça. Diego Souza com o Marquinhos. Diego conseguiu tocar para o Eduardo Costa, que por sinal faz uma partida impecável aqui na ressacada do Eduardo Costa. Aí o Felipe, a mão se movimenta do lado esquerdo. Felipe de novo, aí faz o levantamento, mas agora mais forte. Marcinho tocando atrás, Gustavo Bastos. Saiu jogando com o Julinho. Ele subiu e o Eduardo Costa tocou de cabeça, a bola ficou com o Alexandro, categoria, puxou no bico da chuteira. Depois foi desarmado. Estrada sai jogando. Chegou para fazer o corte o Rômulo, posicionado como se fosse um líbero agora. Aí vai lá o Dedé, joga o corpo à frente, faz o corte de pé esquerdo e sofre a falta do Rafael Coelho. É o que está marcando o Leandro Voaden. Amanhã, depois da grande família, Suzana Vieira é Lara com Z. E logo depois você embarca numa nova aventura em Globomar. Olha lá o Anderson Martins para fazer a cobrança da falta que favorece o time do Vasco. Já passamos de 5 minutos do segundo tempo. Curitiba segue 0-0. Primeiro jogo também foi 0-0 por enquanto. A decisão está indo para os pênaltis entre Curitiba e Ceará. Pacaembu, Santos vai vencendo o Cerro Porteño 1-0, semifinais da Libertadores. A outra semifinal da Libertadores, Peñarol e Vélez amanhã, lá no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. O Alan não quis uma bola, pediu uma outra, a torcida vaiou porque ele estava ganhando tempo. Aí o Éder Luiz se manda pela direita, vai prendendo a bola, chegou o Marcinho, faz o desarme. O Éder Luiz caiu, queria falta, o juiz entendeu que não houve, marcou lateral. É um pouco cedo, né? Ganhando de 2-0 para o Vasco querer fazer cera, né? É tirar o árbitro da partida do sério. E a gente pouco vê agora tempo de jogo, né? Perdão, Marcelo, que a entrada foi limpa, foi na bola, né? Aí a gente vê mais uma vez o Alan. Levantou lá para área, não há nenhum jogador do Vasco posicionado lá. Está jogando o Romano. Romano tentou para o Marquinhos. Marquinhos tentou o passe em profundidade, talvez para ele mesmo, porque para os dois atacantes, para nenhum, nem para um, nem para outro. O Rafael Coelho brigou pela posse de bola e acabou arrumando um lateral que favorece o time do Avaí, que tem pressa. O Marquinhos arremessando para o William. Chegou o Dedé, faz antecipação. Brigou, a bola ficou com o Ramon, que tem um chutão lá para o ataque. A bola sobra do lado direito. Mais uma vez o Romano, passe errado. Eduardo Costa, Diego Souza, Felipe. O Estrada chegou no corpo do Felipe e o Evandro e o Voaden marcou a falta, usou o braço e tudo mais. Olha lá, com o braço esquerdo, Marcílio. A falta foi clara, ele mostra a bola pro Voaden. Bom, depois de derrubar o adversário, se ele não ficar pelo menos com a bola, né?
A Copa do Brasil vai ter um campeão inédito. Os 4 semifinalistas, nenhum deles conquistou o título ainda. E a bolinha está anunciando que tem gol acontecendo na Super Quarta. E a falta marcada sobre o Diego Souza. E Anderson Aquino abre o placar para o Coritiba. 1 para o Coxa, 0 para o Ceará. Lembrando que por conta do 0-0 em Fortaleza, qualquer empate com gols classifica o Ceará para a decisão da Copa do Brasil. Claro que o vencedor fica na expectativa de Vasco ou Avaí. Próxima quarta e depois no dia 8 de maio, as datas das decisões da Copa do Brasil. Sorteio da ordem do mando de campo amanhã na CBF. Diego Souza se prepara para fazer a cobrança da falta. Tentou o chute para o gol. Renan acompanha, só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Skol, um por todos, todos por uma. Aí o Julinho. Anderson Martins tira. Felipe. Eduardo Costa, de novo no Felipe. Aos 33 anos. Vai comandando as ações do time do Vasco. Diego Souza. Ramon passou na ponta esquerda, o Alexandre se posicionou, o Diego preferiu prender a bola, a Estrada está na marcação, Diego vai carregando, ele tem habilidade, foi para a linha de fundo, bateu cruzado! Na trave! A bola explodiu no pé da trave, meus amigos. Olha o Diego, foi carregando lá do meio. Aí tentou cruzar ou chutar, enfim. E pegou o Renan no contrapé. Ele tá naquele dia, Luiz, que todo tipo de jogada tem saído, né? Agora há pouco eu voltei no tempo aqui, não dá para ser 8 de maio, que já passou, é 8 de junho. Dia 1º, próxima quarta e na outra. Independentemente de quem for, né, Luiz? Não custa lembrar, teremos um novo campeão inédito aí da Copa do Brasil, né? E que levará uma vaga para a Libertadores de 2012. Será o primeiro representante do Brasil a ser conhecido na Libertadores de 2012. Aí sai jogando o Fernando Praz. O Vasco que disputa a Copa do Brasil pela 21ª vez. Chegou 8 vezes às semifinais, mas na decisão mesmo só uma em 2006 e foi derrotado pelo Flamengo. O Avaí joga a sua 7ª Copa do Brasil, já tem a melhor campanha. Aí Dedé. Tocando na direita para o Alan. Botou muita força, o coitado do Éder Luiz. E sentiu a coxa. Sentiu a coxa imediatamente. Vai tá com a mão na virilha ali, né? Sentiu na mesma hora. Ele foi dominar, foi uma pancada do Alan. E é um jogador muito importante para o Vasco, né? Por conta da velocidade, ainda mais no estilo que está o jogo. O Júnior pode falar disso já. Depois do ataque aí do Avaí. Estrada. Anderson Martins tirou. Bola volta na direita, sobra com o Marquinhos. Protege o Marquinhos. Felipe está na marcação. Toca mais atrás no Gustavo Bastos. O Éder Luiz está dentro de campo. Já caiu. Já foi chamado o Bernardo. É isso, Eric? Exatamente. Na esquerda, Julinho se manda. Tenta levar o Avaí. Alan faz a falta sobre o Julinho. É a falta que favorece o Leão aqui da ilha. Vai dar pena do Éder Luiz. A expressão dele aqui, Luiz. Coitado. Deu pena de ver a expressão dele aqui. É outro que está num daqueles bons dias, né? E o jogo tá bom de jogar. Deve ser muito prazeroso um jogo desse nível, né, Júnior? Não precisa nem de motivação, né, Luiz? Ela já vem por si só. E vai para fazer a cobrança o Marquinhos. E vem bola levantada para a área do ar. Olha só o levantamento direto. Fernando Praz. Achei que o William desviou essa bola antes do toque do Fernando. Ficou mais difícil ainda para a defesa do goleiro do Vasco. Anderson Martins. O zagueiro vai curtir uma de atacante. Anderson tentou fazer o giro. Aí quando ele sentiu que perdeu, se atirou. É lateral que favorece o Avaí. Vai ter mudança, portanto vai entrar o Bernardo, que vive grande fase, é artilheiro do time na temporada, mas não é tão veloz quanto o Éder Luiz no jogo que o Vasco está esperando, né, Júnior? Mas você tem uma vantagem, Luiz, até pelo fato do Vasco estar com 2-0 no placar, que é um jogador que prende bem a bola, um jogador que chuta bem de fora da hora e tem um bom passe nessa saída do contra-ataque, né? O Avaí melhorou com a entrada do Astrada, já tem um pouco mais de opções nas jogadas de ataque, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Gustavo Bastos fez um monte de gestos e achei que nessa situação ele estava com a razão, viu? Ninguém se movimentou, o time ficou meio estático, esperando ele resolver a jogada. O Romano domina pela ponta direita, devolve para o Estrada. Aí o colombiano, Estrada dominou, trouxe para a perna esquerda, faz o levantamento buscando o Julinho.
O Alan desvia de cabeça, a bola vai ficar do lado esquerdo com o Rafael. Rafael Coelho vai lá, domina. A bola não tinha força para sair. Ele tentou ganhar do Alan, vai levando. Eduardo Costa foi na marcação, ele bate forte, mas pegou completamente errado. Ramon toca de cabeça. Aí vai o Diego Souza, ele é o Marcinho Guerreiro. A marcação do Marcinho é implacável, mas o Diego nitidamente levou vantagem por enquanto o tempo inteiro sobre o Marcinho Guerreiro. Inclusive com gol, né? Aí o Felipe pro Ramon. Chegou o Romano no carrinho, o juiz está marcando lateral apenas ou falta? O Voaden não fez o gesto com a mão, agora ele levantou a mão esquerda, mas não ficou claro o gesto. Acho legal quando o juiz deixa bem claro que ele está marcando. É importante, né, Marcílio? Exato. A sinalização faz parte, né, da mecânica da arbitragem, para que os telespectadores em casa, os jogadores e quem está no estádio possa ver claramente o que ele marcou. Aí o trabalho do Dedé para o Bernardo. Já está em campo o Bernardo. Saiu o Éder Luiz contundido, uma contusão muscular. Bernardo recebe na direita e sofre a falta. O Robson está reclamando, faz gestos, mas é falta sobre o Bernardo, favorecendo o time do Vasco. O Éder Luiz já está até com uma bolsa de gelo aqui na virilha esquerda, onde ele me confirmou que machucou. Já está aqui, mas está desolado, Luiz. Realmente dá muita pena dele. Diego Souza. Aí o Felipe. Domina o Felipe. Diego se movimenta. Ramon na esquerda. A bola é para o Ramon. Vai para cima da marcação do Romano. Ramon bateu cruzado na trave. Voltou para o Alexandro, que foi desarmado pelo Romano. O Renan tocou na bola, mas o bandeirinha está marcando o impedimento, hein? Acho que é do Alexandro. Ele foi participar da jogada. E agora o Voaden vai marcar a falta sobre o Rafael Coelho. E acho que ele não viu que o Altemir Hausmann marcou impedimento. Tudo bem, ele pode ter deixado o jogo correr. Foi melhor para o Avaí, né? Que recuperou a posse de bola. E corretamente, mas nem fez um gestozinho de carinho pro Voaden do tipo, ok, eu vi. Hein, Maci? Você fazia, né? Para não deixar o auxiliar pendurado na bandeira, né? Olha lá como o Alexandre está adiantado mesmo, né? O Altemir Hausmann dificilmente erra. É uma bandeira impressionante. A qualidade dele. Renato, não vamos falar não. Deixa ele, porque ele acerta sempre. A gente vai falar, de repente dá uma zebra, porque ele é muito bom. A arbitragem é do tipo, não vamos elogiar por enquanto, deixa o jogo acabar, né? Globo, a gente se liga em você. Vivo, leve a melhor internet sempre com você. Momento que o Éder Luiz sentiu a contusão, olha, na frente do Ricardo Gomes, que imediatamente chamou o Bernardo. E o Éder Luiz a gente viu antes da repetição do momento que ele sentiu a coxa, já fazendo imediatamente gelo ali. Às vezes, pela reação dele, não parece ter sido só um sinal. Ele abriu demais a perna na hora que foi dominar. Que é uma contusão muscular, disso a gente não tem dúvida. Eu acho que a chateação maior dele é porque ele estava jogando como nos velhos tempos, né? E o Vasco teve outro problema médico. O Ramon já saiu, vai entrar o Márcio Careca. E o Avaí vai chegando com o Romano. Tocou na direita para o Estrada. Levantou para o Rafael Coelho. E tem o Julinho na esquerda. Ele atrapalhou o Julinho. A bola ficou com o Marquinhos. Marquinhos domina. Tentou fazer o passe lá no centro. Subiu Anderson Martins e virou o Estrada. Tentou uma puxeta, uma bicicleta, um triciclo. Mas não deu certo. É tiro de meta que favorece o Vasco. Ramon também sentiu um problema muscular, foi isso, Eric? Eu não tenho confirmação ainda, Luiz, que ele está passando atrás do gol do Fernando Praz. Ele está andando normalmente, eu não sei qual foi um problema médico. Porque quando ele caiu, o pessoal do Vasco já fez até um sinal aqui pro banco, aquele sinal de substituição, né? O sinal Márcio Careca, que jogou contra o Atlético Paranaense como titular nesta Copa do Brasil. E muito bem, né? E muito bem, passagem. Amanhã, 7h30 da manhã. Renato Machado, Renata Vasconcelos, com o Bom Dia Brasil, as primeiras notícias do Brasil e do mundo, e com a participação, eu digo sempre, luxuosa do esporte, com todos os gols, a cobertura dos jogos da quarta-feira à noite. Você já começa o seu dia com as principais informações do Brasil, do mundo, antes da sua cidade, e depois curte tudo que de mais importante rolou na noite da quarta-feira, não só no futebol, mas em todos os esportes. Está jogando Marcinho Guerreiro. Tá aí o Robson, domina pelo lado esquerdo. Passamos de 17 do segundo tempo, 2-0 Vasco. Mais uma vez o Dedé se agiganta ainda mais. O Dedé nessa partida. Bola tocada na esquerda, foi o Julinho.
Trabalhou com o Robson. Robson tenta para o William. Antecipação do Rômulo. Para o Eduardo Costa. Rômulo, Eduardo Costa. O Rômulo agora faz a falta. Juiz está marcando em cima do William. É a falta que favorece o time do Avaí. Marquinhos tem pressa. Ele toca para o Julinho. O Avaí precisa desesperadamente de um gol. Cruzamento, corte de canela do Dedé. O Eduardo Costa dá um chutão lá para a ponta esquerda. Não tem nenhum jogador do Vasco agora. É a tal história. Não tem o Éder agora para correr dos dois lados desesperadamente, né, Júnior? Não tem aquela jogada de velocidade do contra-ataque, né? Até mesmo porque o Avaí, Luiz, agora toma mais iniciativa. E a postura do Vasco vai acontecer isso. O Avaí vai ficar mais com a bola. Mas até agora não é que tenha criado problemas para o Vasco. Aí o Robson tenta levar mais uma vez o Avaí do lado esquerdo. O jogo é muito no Julinho. Julinho tenta o corte em cima do Alan. Traz bem pela diagonal. Alan consegue desviar essa bola que volta pelo meio. Sobra com o Marcinho Guerreiro. Aí o Gustavo Bastos. De pé direito ele faz o levantamento para o Marquinhos. Anderson Martins subiu, tirou a bola, ficou no Bernardo. Botou quadrada essa bola para o Márcio Careca. Marquinhos dominou, fez o levantamento para o Rafael. Dedé tira, a bola volta no William. Eduardo Costa brigou por ela. E o William foi brigando, foi levando. O William foi, caiu. Vai Dedé na jogada e dá um toque nessa bola. A torcida queria pênalti, mas uma jogada mais brigada ali entre o William e o Eduardo e o Dedé. A bola ainda não saiu do lado direito. Agora sim é lateral que favorece o time do Avaí. A gente está revendo o lance, Marcília. Não houve nada. E a lateral para o Avaí. Vai subindo o Estrada. Bola sobra no Eduardo Costa sem querer. E o Vasco evitou com o Felipe a saída de bola pela linha de fundo. Que disposição do Felipe. E é chamado pelos companheiros de maestro. Outro dia ele disse acho que até pro Eric mesmo na transmissão. Não, maestro tá na cabine. Maestro é o Júnior. Também era chamado assim pelos companheiros. Aí o Estrada tocou na direita. Romano tem que trazer pro pé esquerdo. Ele é canhoto. Tentou um chute cruzado, Fernando Praz acompanha, só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, novidade e dedicação fazem nossa história. E no próximo fim de semana, o esporte na tela da Globo, em altíssimo nível e velocidade. Sábado, 9 da manhã. O treino que define as posições de largada para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a 6ª etapa do Mundial. E domingo também às 9 a corrida, o William recebeu na frente. Anderson Martins ficou, o William tentou girar, bateu pro gol. Fernando Praz acompanha. E a bola vai pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Diga, Eric Faria. A gente viu o Ricardo Gomes aqui abrindo os braços pro Bernardo. Isso porque um pouquinho antes, o Éder Luiz esqueceu até que estava machucado, levantou, gritou pro Alexandre. Alexandre, vai lá e fala pro Bernardo aí. Né? Eu não posso falar o que o Alexandre falou aqui no banco. O pessoal tá meio bravo com o Bernardo aqui, o Ricardo Gomes e o Éder Luiz. Teve um pi? Gostei do pi. Gostei do pi. Mas é claro, mudou a característica. O Bernardo entrou numa função meio... Olha ele com a bola aí. No pé dele vai saber o que faz com ela. Tentou... Sequei agora o Bernardo. Tocou errado pro Alexandre. Alan. Está marcando a falta sobre o Estrada, cometida pelo Rômulo. Pede calma o Voaden. E tem pressa, evidentemente, o time do Avaí. O Vasco recupera a posse de bola, Diego Souza. O Bernardo está na ponta direita, o Alexandre vai pelo meio. O Márcio Careca está lá na ponta esquerda, ele tocou no Bernardo. Bernardo parou o jogo, truncou um pouco a jogada, tocou para o Eduardo Costa, aí se enrolou de primeira para o Felipe. Felipe para o Márcio Careca, Ramon saiu machucado há pouco. Márcio Careca tentou para o Bernardo e a bola foi boa. Bernardo tentou o drible, adiantou mal e demais. Saiu o Renan para fazer a defesa. O Bernardo vai levar um pouquinho de tempo para se acertar nessa situação que ele entrou no jogo. Não é somente a questão da tática, né? Mas é principalmente pelo ritmo de jogo, né, Luiz? Estava muito rápido para um que entra frio, fora completamente de sintonia. Márcio Careca para o Bernardo, Bernardo para o Diego Souza. Ele chuta muito bem de fora da área. Diego Souza segurou, esperou o Alan, rolou para o Alan, tentou a devolução pelo meio. Alexandro, Diego Souza, pé direito, explodiu no corpo do Gustavo. A bola volta no Felipe, Felipe com o Romano, ganhou do Romano, fez um drible, ganhou do Gustavo Bastos, tentou o levantamento para Alexandro, saiu o Renan e ficou com ela. E já sai jogando imediatamente na esquerda. Domina Julinho, que é quase um ponta, que é quase um atacante mesmo no time do Avaí. Estrada faz o levantamento em profundidade. Chega Dedé. E corta mais uma. Eduardo Costa tentou de cabeça, sobrou com o William.
William trabalha com o Marquinhos. Tentou a devolução para o Rafael. Rafael brigou pela posse de bola, tocou no Julinho. Julinho caiu. O Julinho foi puxado antes de a bola chegar. É verdade, pela camisa. Quando a bola chegou, ele se atira. Pelo menos foi assim que eu interpretei o lance. O Macira pode dizer já. Alexandre se manda, leva no contra-ataque. Pela direita. Tá sozinho, tem que se virar com dribles. Prende a bola, mostra a categoria. Toca para o Diego Souza. Diego Souza vira na ponta esquerda para o Márcio Careca. Redondinha, Márcio Careca ajeita na coxa. Aí ele recomeça com o Felipe. Felipe ajeita para o Diego Souza. Diego Souza para o Alexandre. Alexandre devolveu para o Diego Souza. Diego Souza outra vez no Alexandre. De pé direito, o chute saiu fraquinho. Aquele lance do Julinho na área, a gente vai voltar a ele agora para o Marcília falar sobre o lance. Ó, ele primeiro tem a camisa, você vai ver, a puxada, a bola não, aí a bola é lançada e depois acontece isso aí, Marcílio. Esse puxão de camisa acontece a miúde em qualquer circunstância do campo, não causou prejuízo nenhum ao jogador, manda seguir, não houve absolutamente nada. Luiz. Diga do Omar Frison. Acabou a paciência do Silas, ele tinha reclamado várias vezes com o Romano. Entrou o Robinho. 43. Coitado do Romano, né? Lateral esquerdo, foi quebrar um galho e esgotou a paciência do treinador. Tá jogando aí o Felipe. Márcio Careca deu para o Felipe. 23 minutos e meio. O Felipe tentou a finta. Segue brigando pela posse de bola. O que briga o Felipe hoje? Aí ele tentou chutar, na verdade, contra o corpo ali do Gustavo Bastos, mas não deu certo, não. A bola ficou com o Renan. Renan sai jogando imediatamente. Que bola do Renan, hein? No chão pro Rafael, que perdeu. Mais um desarme do Dedé. Luiz, é lugar comum falar do que o Dedé desarmou, viu, isso aí. E tá difícil hoje você, de repente, dizer que jogada. Não deu sequência o Bernardo. Tá difícil para você dizer, porque tem muita gente no Vasco jogando muito bem, não só individualmente, mas coletivamente, entendeu? Coisa que aconteceu com o Avaí na primeira partida lá em São Januário. Chega Bernardo na marcação do Julinho. Já a participação dos internautas aqui na nossa transmissão. Que o Vasco sai para o jogo, o Bernardo protege. O Alexandre se movimentou, não recebeu. O Bernardo continua dominando a bola. Parece que está querendo esperar uma falta ali, mas acabou perdendo. E na sequência ele toca pela linha de lá. Tentou dar uma mexida na torcida agora. O gesto que ele fez foi para a torcida que está lá atrás do gol do Renan. Que, aliás, como sempre, onde quer que o Vasco esteja, ela está ao lado do Vasco em grande número. Que patrimônio do Vasco da Gama, essa torcida impressionante, né? E aqui em Santa Catarina, muitos vascaínos, tem uma colônia portuguesa muito grande, de açorianos aqui, né? No estado todo, então tem muito vascaíno mesmo em Santa Catarina. Em Florianópolis ela é a maior que Flamengo, Fluminense e Botafogo. E vai se mandando ali o Robinho. Bola espirrada, vai ficando lá com o Fernando Praz. A torcida do Vasco foi a maior durante muitos anos, inclusive o aumento de população, né, do mar aqui de Floripa. Florianópolis há 30 anos tinha 150 mil habitantes, agora tem 400 e tantos mil habitantes, e aí um número muito grande de gaúchos, então aumentou muito o contingente de gremistas e colorados. Aí você vê o Alexandre vai tentar o drible, protege, tá sozinho de novo, tem que esperar os companheiros. Aí tentou o levantamento para o Diego Souza no peito dele. Diego é mais um que protege, fica com a bola, são jogadores que têm habilidade, e é disso que o Vasco está precisando nesse momento, vai funcionando. A Estrada chegou na marcação, deu o bote certo e roubou do Diego Souza. E o Diego ainda se desculpa com os companheiros. O time do Vasco agora fica quietinho, esboçou um grito de a ressacada é nossa. Mas na inauguração da ressacada, né, o Vasco venceu o Avaí por 6-1. Mas era uma situação diferente do futebol brasileiro, né? O Vasco tinha um time de primeiríssima qualidade, o Avaí ainda estava num cenário mais inferior, digamos assim, né? Olha o levantamento lá para o William. A bola sobrou com o Rafael, dominou para o Estrada. Foi pela linha de fundo no desvio do Dedé, que se jogou à frente do Estrada. Olha o salto do Dedé, e com o pé direito ele salva a Pátria Cruz Maltina. Que partida faz o Dedé. Escanteio cobrado do Fernando Praz para ficar com ela. Já sai jogando com o Felipe. Nas duas próximas quartas, a decisão da Copa do Brasil. Coritiba vai ganhando do Ceará por 1-0. Aqui o Vasco vai vencendo por 2-0. Diego Souza errou duas seguidas agora, né? Também vai. O tempo vai passando, tá tendo que ficar muito com a bola. Olha o Marquinhos. Olha o Marquinhos. Olha o Marquinhos!
Ele acertou um chute na direção do ângulo onde bateu essa bola. Naquele ferro que protege a rede. Internautas que navegam pela grande rede participam das nossas transmissões. Vamos à mensagem desse segundo tempo. O Avaí está nervoso ou o Vasco é muito superior na partida? O Geilson de Carmo, no Rio de Janeiro. Valeu, Geilson, obrigado pela participação. Enquanto você vê o Silas aí de um lado, o técnico do Avaí, o Fernando Praz, para fazer a cobrança do tiro de meta. Bom, Júnior, o Geilson está perguntando, falando dessa tentativa de interpretação que ele está tendo do jogo. Eu vou te falar, Luiz, o início do jogo estava um Avaí desligado. E depois que tomou o gol, realmente ficou nervoso. E mais do que nervoso, ficou ansioso para tentar chegar ao empate. E não conseguiu. Principalmente porque algumas peças no primeiro tempo, Marquinhos e Marquinhos Gabriel, não renderam muito bem. Aí você vê o Robinho. Tentou o passe para o Estrada na ponta esquerda. A posição é boa. Estrada bateu cruzado. Chegou o Alan tirando. Aí o Bernardo chega rasgando dali, chutou lá para o ataque buscando o Alexandro. Bola cai na esquerda com o Robson. Uma jogada infeliz, desviou de cabeça, fez o gol contra o primeiro do Vasco. Alan recupera, toca para o Bernardo. Bernardo protege, atrás é Eduardo Costa quem recebe. Para o Felipe. Olha, escapou um pouco do controle do Felipe. O Diego Souza está voltando de uma posição de impedimento que foi marcado pelo Altemir Hausmann. Chegou o Anderson Martins para tirar de lá. A gente tem alguns números do jogo para mostrar para você. Olha, nas finalizações foram 10 do Avaí e 14 do Vasco. O Vasco fez um gol no comecinho, o jogo depois ficou igual. Nas faltas o número está invertido. 14 faltas por Avaí, os números estão invertidos. 10 faltas para o Vasco. 10 faltas cometidas pelo Vasco. Bom, se é o mesmo número de finalizações e de faltas, você tem alguns caminhos, né? Ou seria um jogo com pouca finalização, ou um jogo de pouquíssimas faltas, mas não é, acho que é uma coisa nem outra, são as duas. É um jogo de qualidade. De qualidade, né? Exatamente o que eu ia dizer. Obrigado, maestro. Maestro Júnior, sempre chamado pela torcida do Flamengo, né? Especialmente nos anos 90, 91, 92, de maestro. Agora a torcida do Vasco chama o Felipe de maestro. É um regente mesmo. Aí o Cássio. Diego Souza pressiona, o Cássio vai tentar sair jogando. O Cássio toca bem pelo meio. Gustavo Bastos, meia hora de bola rolando. Segundo tempo, o Avaí precisa virar para chegar à classificação. E o Marquinhos vira o jogo na esquerda para o Julinho. Bernardo vem na marcação, Julinho vai para cima. Bernardo acompanha, Julinho deu uma pedalada, arrumou mais atrás para o Robson. Robson tem o Marquinhos se movimentando, ele tentou a jogada no centro, o William arrumou de presente, o Fernando Praz fez a defesa no primeiro tempo com o pé e agora vai completá-la. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero, viva o impossível você também. E no próximo sábado, 15 para as 4 da tarde, vamos conhecer o campeão europeu da temporada, Manchester United, contra o Barcelona. O jogo vai ser na Inglaterra, é jogo único, né? A sede é escolhida com um ano de antecedência. É uma coincidência ser na Inglaterra. Saindo lá o Fernando Praz. Mas não é no Old Trafford, que é o estádio do Manchester, é em Wembley, em Londres, nem na cidade, que o Manchester é de Manchester, obviamente. Mas está jogando na Inglaterra o Manchester United. Jogo contra o Barcelona de Lionel Messi, do time que normalmente tem 80% de posse de bola. E um evento belíssimo, com imagens lindas, em alta definição para você. Sábado, 15 para as 4 da tarde na Globo. Ó, Luiz, nos últimos 3 anos, o Barcelona não saiu de campo com menos posse de bola do que qualquer adversário. Ganhando, empatando ou perdendo. 3 anos. É sem dúvida o time de maior posse de bola, provavelmente de todos os tempos. Aí não havia uma medição, né, há muitos anos. Olha o Rafael, fez o giro o Rafael, ele é perigoso. Chegou o Márcio Careca. Eu tive a impressão que o Márcio tentou chutar contra o corpo do Rafael. E chutou. Mas só que o auxiliar é um risco, viu? Porque essa bola podia ir na direção do gol, né? Sem dúvida. Olha o lance lá. Agora o auxiliar correu para a linha de fundo dando impedimento. E o Leandro Voaden corretamente fez sinal para ele, botou a mão no peito. Eu estou assumindo a responsabilidade, é tiro de meta. E acertou o árbitro.
A gente tá vendo ali o Márcio Santiago, que é de Minas, aspirante não, agora já é do quadro da FIFA o Márcio. Ele deu escanteio, né, Marcelo? Perda, correu para a linha de fundo, dando escanteio, não impedimento. Tá jogando o Cássio para o time do Avaí, 32 minutos de bola rolando no segundo tempo. Robinho vira o jogo do lado esquerdo, ele toca para o Robson. Aí o Marquinhos volta para receber essa bola e trabalhar com o Estrada. Curitiba vai vencendo o Ceará por 1-0, aqui 2-0 para o Vasco. Por enquanto, Vasco e Curitiba. Vai ter até uma sequência aí se ocorrer essa decisão, né? Falta muito ainda, especialmente no Alto da Glória. Se o Ceará empata, classifica o Ceará. Aqui na terceira ou na quarta rodada, a gente tem um Curitiba e Vasco lá em Curitiba, inclusive pelo Campeonato Brasileiro. Anderson Martins tirando. Agora vai ficar com o Cássio. Falar em Campeonato Brasileiro, o Avaí recebe o Galo, o Atlético Mineiro, no próximo sábado aqui na Ressacada. E o Vasco enfrenta o América Mineiro, domingo, 6h30 da tarde em São Januário. Domingo, 4 da tarde, o futebol do Brasileirão para você. Marcinho vai para o fundo. Anderson Martins foi na dividida e o Márcio está marcando o escanteio que favorece o time do Avaí. Olha o Estrada para fazer a cobrança. O Avaí não desiste, persiste a marcação de um gol. Fernando Praz no segundo andar fica com ela. Preferiu reter a bola em vez de sair rapidamente. Agora ele vai trabalhar na direita, não. Vai dar chutão pro ataque. A bola passou e sobrou na esquerda. Diego Souza tocou pro Felipe. De novo no Diego Souza. Aí Eduardo Costa. Eduardo Costa para o Anderson Martins. Aí o Felipe. Felipe pro Dedé, escapou um pouquinho, mas ele levou. Tem força física o Dedé. Alan se manda na ponta direita. O Dedé vai curtindo uma de atacante. Escolheu o rato, talvez mais difícil. Bola volta no Diego Souza. Agora sim é Alan quem recebe. Bernardo tá na ponta esquerda. O Vasco valoriza a posse de bola. Continua com mais tempo de posse de bola em relação ao Avaí. Aí você vê o Diego trabalhando com o Alan, jogando com o Eduardo Costa. Eduardo Costa levou, que partida faz o Eduardo Costa. Alexandro, Eduardo Costa, limpou o Marquinhos, tocou no Felipe. Linda a bola pro Bernardo, impedido. O Voaden tá dando vantagem porque o Renan ficou com a bola, mas o Altemir Hausmann marcou o impedimento, Marcília. O lance não é tão fácil assim não. Mas realmente já estava paralisado pelo Altemir. 35 minutos. O Voaden preferiu deixar o jogo correr. Aliás, é uma característica do Leandro Voaden isso. Ele observa sempre que pode a vantagem nos lances. O jogo fica com mais inclusive bola rolando, que é legal, né? Já estamos com 51 minutos de bola rolando. Ó, já no Vasco, Gilmar no lugar do Felipe, que cansou. E o cruzamento vai subindo, Bastos, a bola ficou no Rafael Coelho, sobrou no Julinho, ele domina, carregou e chegou o Alan, sai jogando com o Diego Souza. E o Alan ainda tomou uma dura do Dedé. Falta sobre o Diego Souza e vai ter mexido então no Vasco, né, Eric? O Felipe pediu para sair, na verdade ele botou a mão ali na virilha também, mas ele fez um sinal de que estava cansado, eu vou confirmar depois, mas eu acho que é cansaço mesmo, Luiz. Aquele lance a gente tá vendo o Gilmar pronto para entrar. A marcação do impedimento. Ih, rapaz, é dificílima a linha da grande área. Talvez um peito à frente, um ombro à frente, mas gol de ombro vale, né? Exato. Você achou que foi impedido? Eu achei que estava. Só não vale o braço, qualquer outra parte do corpo. Mas eu tô cheio de dúvida. É porque tem o 34 aqui, né? É o Cássio. É o Cássio. O Cássio ali. Nossa. Deus. Se a gente com todos os recursos eletrônicos estamos nessa discussão, pra mim isso aí é a mesma linha, mas tudo bem, né? Essa jogada foi muito semelhante ao gol do Diego Souza, né? Você vê que o Renan saiu bem, porque na bola rasteira ele chegou na bola. Se ele tivesse dado o mesmo toque do Diego Souza, fatalmente teria feito o gol. O Vasco vai mantendo vencibilidade de 17 jogos, vai chegando a 18 partidas sem perder, está invicto a 18 partidas o Vasco. Depois de empatar em casa em 1-1, vai vencendo por 2-0 dentro da Ressacada aqui em Florianópolis. E valendo uma vaga na decisão da Copa do Brasil. E aí, um dos títulos mais importantes do nosso futebol e ainda uma vaga como prêmio ao campeão na Taça Libertadores da América do ano seguinte. 37 minutos do segundo tempo. Na esquerda vai chegando o Robson. Levanta a cabeça, domina, tentou jogar pro Julinho. O Alan deu bote, a bola voltou no Robson. Robson pro Cássio. Cássio pro Marquinhos. Marquinhos vai dominando pela meia esquerda, adiantou pro Estrada.
Aí Rômulo chega, faz a proteção, deixa pro Dedé. Dedé dá um chutão lá pro ataque. Realmente tava difícil sair pros lados ali o Dedé, né? Aí dá um chutão, o time tenta se reposicionar, fazer corretamente o posicionamento defensivo. Marcinho trabalhando com o Marquinhos. Perdão, Júnior. Não, tá todo mundo atrás da linha da bola, né, Luiz? Diminuindo os espaços para obrigar o Avaí a tentar aquele passe, né, mais difícil. E aí vem Marquinhos. Marquinhos vai levando, tentou jogada pro William. Chegou o Rômulo, cortou, a bola voltou, sobrou no Robson. Robson ajeita na direita pro Marcinho Guerreiro. Ganhou do Anderson Martins. Ele tentou fazer o levantamento, saiu Fernando, Praz abafa certinho. O Marquinhos estava um pouquinho atrasado na jogada. E olha o Praz com a mão. Ele sai jogando para o Bernardo. O Bernardo tem o Diego Souza ou o Alexandro. Alexandro na direita. Diego tá livre no meio. Alexandro rolou pro Diego. Muito forte. O Diego Souza agora vai valorizar a posse de bola lá na linha de fundo. Olha o Diego Souza. O que ele fez? Arrumou pro Bernardo. Clareou pro pé direito. Alexandro tá impedido. O Alexandre saiu para comemorar, mas o impedimento dele foi marcado no chute cruzado do Bernardo pelo Altemir Hausmann. Jogada que começou com um drible monumental. Ih, rapaz, olha aí, Renato Marcílio. Mas estava também. Você achou mesmo? Achei que estava. Eu falei para não elogiar antes. Mas estava. Acertou de novo, hein? Olha, Marcília. O Alexandro. Bom, seu olho é muito melhor do que o meu para esse negócio de impedimento, né? E tem o recurso eletrônico que o Bandeira, coitado do Bandeira, não tem, né? Mas o Diego Souza, ele deu um chapéu, mas que lance que ele fez com a bola no chão. Rafael Coelho. Tentou virar, virou. A bola vai sobrar lá na esquerda com o Márcio. Vamos ver o que ele vai fazer, se vai deixar sair. Não, tentou mandar lá pro ataque pro Diego Souza. Era o Alexandre. O Alexandre voltou na velocidade. Gustavo Bastos. Gilmar encostou na marcação. É mais um leão, 39 minutos. Márcio Careca aperta, a bola fica com o Robinho. Ele tentou pro Marquinhos. Marquinhos com o William, vai chegar o Dedé. Tira de novo o Dedé. E o Bernardo vai na dividida, tá valendo da linha do meio do campo, portanto, posição é boa. Bernardo com o Cássio. Cássio com o Bernardo. Bernardo ganhou. Tentou trabalhar com o Alexandre, acabou atrapalhando o Alexandre, o Bernardo. Na esquerda, Julinho, 39 minutos. Julinho protege. Tem uma estrada pela ponta esquerda. Tem mais atrás o Robson. A torcida do Vasco ainda em silêncio. Sabe que futebol tem de tudo, né? Mas a vantagem agora é monumental. O Avaí tem que vencer o jogo. O Vasco tem 2-0 com 5 para terminar. Tá aí o Julinho. Ele fez o levantamento pro Rafael. De cabeça. A bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Gente, que drible do Diego Souza em cima do Marcinho Guerreiro e depois o Alexandre finalizando. Olha, eu continuo, Renato Marcílio, achando que o Alexandre estava em condição legal, no máximo na mesma linha. O drible do Diego Souza é uma pintura, né? É um negócio, é realmente um lance para ficar, né? Mas de qualquer forma o juiz anulou o gol do Vasco. O gol do Alexandre. Ô Marcílio, polemizei aqui na boa, tá bom? Não tá bravo comigo não, tá? Não, sem problema. Uma questão de visualização só do lance. Pode até ser que o Alexandre tivesse legal. O que não dá é para condenar o auxiliar, né? Aí o Gustavo. Recebe pela direita o Gustavo Bastos, 41 minutos e meio. Vou fazer o seguinte, para tirar nossa tema, Marcílio, tira a tema, entra em ação já já, tá bom? Vamos fazer assim? Você me autoriza? Vamos botar já o tira-tema então, vamos ver quem levou essa, tá bom, Marcílio? No campo eu sei que quando você olha, você ganha de mim disparado, mas no vídeo... Olha lá, Marcílio, olha lá o pezinho lá do zagueiro lá na frente, lá no alto, ó. O pé dele atrasado ali, ó. E pelo espaço que ficou aqui, não fosse o pé, seria o corpo. Ó, mas põe o pezinho aí, dá pra gente absolver, né? Fácil de decidir assim, né? Aqui, né? Bernardo agora batendo boca ali com o Julinho.
E o Voaden agora chega, pede calma. Globo, a gente se liga em você. Itaú, abra uma conta para a sua empresa. A bola vai ficando aí com o Cássio. Ô Luiz, diga. Tava esperando o jogo chegar já quase no finzinho para dar uma informação sobre o Ricardo Gomes. Ele está completando hoje o jogo de número 22 à frente do Vasco. São 13 vitórias, 8 empates e só uma derrota. Realmente um desempenho espetacular do... Vai lá, não, tá com praça. Desempenho espetacular do Ricardo Gomes. Difícil outro técnico hoje no Brasil, né, ter uma performance como essa do Ricardo Gomes aí. E o que mais impressiona, Eric, se você me permite, é que ele pegou o Vasco em terra arrasada. Alexandro, levando o Alexandro. Vai resolver sozinho, Alexandro. Acabou perdendo, sai jogando o toque do Cássio. O Vasco tinha feito a pior campanha de campeonato carioca, né, na Taça Guanabara. O pior início do Vasco. Ricardo assumiu, serenou os ânimos, como ele mesmo diz, tranquilizou o ambiente. O Júnior conhece ele. Ele é um cara muito legal no dia a dia. O pessoal que não tem a oportunidade de conhecê-lo, né, a gente que conhece ele mais de perto, um cara muito legal no dia a dia, muito tranquilo. E competente, né, Eric, que é o mais importante. E o Avaí não desiste, valoriza essa classificação heróica do Vasco da Gama, jogando na bola, jogando lealmente. E o Vasco tem contra-ataque, Alexandro. Na esquerda o Márcio Careca, o Alexandro, o goleiro estava fora, mas estava dificílimo, ele tentou, o Renan segura. Em cima do que você acabou de falar, o elogio às duas equipes, né? Jogo decisivo. Olha a roubada de bola, Marcília do Alexandro pro Diego Souza, devolveu pro Alexandro, Márcio Careca tá pedindo, Alexandro bateu pro gol, jogou sobre o gol, jogou lá na torcida do Vasco. É um jogo limpo mesmo, você tem razão, Renato Marcília. Digno de jogadores de bom nível do futebol brasileiro. E a bola pro Estrada, Dedé vai chegando, é outro gigante da classificação vascaína. Depois de empatar em casa, o Vasco vem dentro da ressacada, onde o Avaí é sempre muito forte. Faz valer a sua tradição, o seu bom time. E o Diego Souza é uma das grandes figuras. 10 quilômetros e 600 metros percorridos pelo Diego. Correu demais o Diego Souza. É disparado o que mais correu no campo de jogo. E além de tudo fez o gol que vai dando a classificação ao Vasco da Gama para a decisão da Copa do Brasil pela segunda vez em sua história. Na busca de um título inédito. E o Robinho tentou o passe para o William. Fernando Praz vai saindo para fazer a defesa. Teremos 2 minutos de acréscimo. O Coritiba vai conseguindo classificação contra um bravo Ceará, que eliminou o Flamengo. E dentro do Couto Pereira deve estar naquela pressão no finzinho, porque um gol lá classificaria o Ceará. Por enquanto, Coritiba e Vasco na decisão da Copa do Brasil nas 2 próximas quartas. Para mexer com 2 estados tão importantes do futebol brasileiro, com 2 torcidas apaixonadas. E a torcida do Vasco tão sofrida nos últimos tempos. Vai podendo sentir o gostinho de chegar a uma decisão importante. Eduardo Costa abraça Dedé. O jogo ainda não acabou. Você vê Ricardo Gomes à beira do campo. 45 minutos e 40 são os últimos instantes aqui na ressacada. E aqui fora o Felipe é o maestro da comemoração e provocando a torcida do Avaí também. E jogou demais o Felipe, por sinal. O Avaí valoriza bonito. E o Dedé é um gigante, é um monstro na defesa do Vasco, corta mais uma. Olha a volta no Marcinho. Marcinho trabalha com o Gustavo. O Avaí não desistiu em nenhum momento. Olha o Marquinhos, levantando pro Robinho na ponta direita. Tentou um chapéu sobre o Márcio Careca e fez bonito. Cruzou pro William, a bola passou. Dedé de novo tira dali, o Gilmar complementa. Bola fica nos pés do Diego Souza. Caiu no pé do homem do jogo. Jogou demais. E esse jogou muito, Eduardo Costa. Pro Márcio Careca. Alexandre na ponta direita. O Bernardo ficou impedido. O Márcio Careca protege. Faz o levantamento lá do outro lado. Agora buscando o Alexandre, que estava adiantado, estava impedido. Mas apita Leandro Pedro Voaden. Explode a torcida do Vasco. 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte-sul deste país. O Vasco está na decisão da Copa do Brasil. Luiz. Classificação heróica e de alto nível na ressacada. 2-0 Vasco. Diga, Eric. Aqui ao lado do Ricardo Gomes, grande comandante do Vasco nessa arrancada, nessa retomada, nessa temporada, Ricardo. Qual foi o teu grande mérito
nesse grupo que agora chega a uma grande decisão, Ricardo? Não, meu grande mérito, não, principalmente dos jogadores. Principalmente dos jogadores. Cheguei, dei confiança e eu acho que qualquer time de futebol com confiança vai jogar. Sem confiança não joga. Esse é o primeiro passo. Depois, estruturamos o time hoje entra em campo sabendo o que vai fazer. O Vasco está atrás de um título, são 8 anos sem conquista. O que representa essa decisão, Ricardo? Tudo bem, essa pressão aí é boa, mas a história do Vasco tem muito mais títulos do que o período sem títulos. Certo, parabéns, Ricardo. É uma festa belíssima, Rafael, Eric, Domar, perdão, porque a gente está vendo os jogadores comemorando. O Eduardo Costa está enlouquecido ali. Ele foi um gigante, fez uma partida tecnicamente brilhante, o Eduardo Costa. Às vezes no Brasil um cara joga de volante, já é inicialmente discriminado. É volante, não sabe jogar, não é bem assim que a banda toca. Olha só que bonita a imagem. Os jogadores do Vasco comemorando com sua torcida, que não arreda pé da ressacada, a classificação heróica depois de empatar em casa. Seu registro, Domar. Ouviu o Julinho que tá saindo aqui? O time hoje não foi aquele time que normalmente jogou a Copa do Brasil, né, Julinho? Infelizmente, nosso time sabia que chegamos longe porque tinha pegada, tinha vontade. E hoje, infelizmente, faltou isso aí. Faltou a marcação. Tentamos jogar de igual para igual contra uma equipe grande, igual o Vasco, acabamos sendo surpreendidos. Mas é isso aí, não dá tempo de abalar não. Se a gente deixasse abalar, quando tentar voltar é tarde já. Eric, falar aqui com o Felipe, mais experiente, jogador super identificado com o Vasco, ganhou todos os títulos possíveis com o Vasco e agora numa decisão, depois de 8 anos, o Vasco com a chance de conquistar um título importante. Felipe, o que representa esse momento agora? É de muita satisfação. Acho que a gente trabalhou esses 6 meses aí com muita dedicação. Infelizmente não conseguimos estadual, mas acho que a equipe mostrou que muita personalidade, tá todo mundo de parabéns. E o mais importante aí é respeitar a equipe adversária, acho que o Curitiba, não sei, para que possamos aí conseguir entrar para a história do Vasco mais uma vez com o título da Copa do Brasil, que é inédito. Parabéns, Felipe, vai comemorar. Valeu, Eric Faria. Só para situar, olha, Curitiba e Ceará 47, teremos ainda mais 2, vai a 49 lá. A gente está revendo os gols da classificação do Vasco, o segundo do Diego Souza, o primeiro foi contra.